Paz do Senhor, queridos. Bênção de Deus poder estar novamente com vocês. Nós estamos aí novamente, no nosso encontro de crescimento, de amadurecimento, de aprender a palavra do Senhor e poder vivenciar cada dia mais os seus planos, vivenciar os seus propósitos. E esse é o nosso grande desafio aí, quando nós nos encontramos aí na nossa terça top. E eu queria, nesta noite, continuar um assunto que eu comecei aí há um tempo atrás, e o tema era a fatalidade do quase, Se você não teve oportunidade ainda de ver esse vídeo, por favor, vai até lá e entra aí no nosso site, ou no canal do YouTube da Fonte Church. Lá tem, e o tema dessa ministração é a fatalidade do quase. Quando eu olhei ali para o texto de Êxodo 4, 1 a 5, eu quero ler com você ele aqui. Êxodo 4, 1 a 5, que diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Naquele último estudo que eu ministrei, o tema dele, fatalidade do quase, eu contei um pouquinho essa história, mostrando que aquilo que Deus vai usar e aquilo que Deus quer usar, normalmente já está em nossas mãos. Logo depois eu falei um pouquinho também a questão dos talentos, aquilo que o Senhor já tem dado a mim e a você e que nós devemos colocar a serviço, à disposição do Senhor, para que Ele cumpra assim o propósito, para que Ele assim realize aquilo que Ele determinou, para que eu e você possamos viver e, além de vivermos, nós temos realmente nas mãos do Senhor um instrumento para alcançar pessoas, para salvar pessoas, para libertar pessoas. E naquele texto que eu partilhei, eu falei um pouquinho do cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós temos nas mãos, porque ali, se a gente continua o texto, ali em Êxodo 20, a gente vai perceber, e a história vai nos mostrando, que realmente a vara, o bordão que nós lemos, mas a vara que estava nas mãos de Moisés se tornou a vara de Deus. E aí depois logo vem o episódio ali da água na rocha, onde o Senhor diz que Moisés não o santificou, porque ele bateu na rocha com a vara, não exaltou o nome do Senhor naquilo que ele deveria fazer com um instrumento que agora não era mais dele, mas era do Senhor. E então eu quero continuar um pouquinho sobre esse assunto, meditando, e eu tenho meditado bastante nessa área. E o tema que eu quero ministrar com você hoje é as varas nas mãos do Senhor. Olhando um pouquinho para essa história de Moisés e olhando outras situações onde nós vamos ver que realmente Deus usa aquilo que nós temos nas mãos. E eu queria aí, como nós vamos ler alguns textos, o primeiro texto que eu quero ler com você está lá em 2 Reis, no capítulo 4, dos versículos 1 a 7. 2 Reis 4, versículos 1 a 7. E diz assim o texto: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha.
Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A história da viúva aqui nos mostra o milagre que acontece. Ela necessitava de um grande milagre, e o Eliseu aqui não orou por ela. O Eliseu aqui não simplesmente colocou a mão na cabeça dela e disse assim: receba o que o Senhor tem para ti, receba aquilo que você está buscando, receba a tua necessidade. O Eliseu, ele a instrui a usar aquilo que ela tinha, que era ali, no caso, um pouco de azeite. E a partir daquilo que ela tinha no seu lar, na sua vida, na sua casa, Deus multiplica isso de tal forma que vem suprir todas as necessidades. Não só para que ela venha a quitar a dívida que o marido, tinha acabado deixando para ela, mas para também ela e os filhos poderem viver do resto, daquilo que se multiplicou. Um pouco de azeite assim pode encher muitas vasilhas vazias. Olhando para a nossa responsabilidade, como aqueles que devem levar a palavra do Senhor, um pouquinho de azeite que você tem, queridos, nas mãos do Senhor, pode encher vasilhas de muitas pessoas, vasilhas vazias de Deus, vasilhas vazias que não têm o Senhor, vasilhas vazias que estão necessitando de uma transformação nas suas vidas. Eu e você, nós temos isso, e às vezes a gente acha que a gente precisa ter muito, às vezes a gente acha que a gente precisa ter um absurdo, ter um conhecimento absurdo. Assim como nessa história, Deus usa o que essa mulher tinha nas mãos para realizar um milagre, Deus também vai usar, a partir da minha disposição e da tua disposição, o pouco que nós temos nas mãos para realizar grandes milagres e para manifestar o poder dele, para manifestar a vontade dele. Pegue essas vasilhas, nós vamos enchê-las com o amor de Deus, com a graça de Deus. Enquanto houver vasilhas, o milagre não para de acontecer. Se a gente aqui estamos olhando, lógico, de uma forma alegórica aqui o texto, nós vamos ver que o milagre não vai parar de acontecer. Enquanto houver vasilhas, e irmãos, tem muitas vasilhas à minha volta e à tua volta. Tem muitas pessoas hoje necessitando do amor, da graça de Deus. Tem muitas pessoas hoje precisando receber o Evangelho. Nós estamos vivendo numa realidade de mundo que cada dia mais as pessoas estão se afastando do amor de Deus, estão sendo elas mesmas o centro da vontade delas. O centro da vontade delas. E o nosso grande desafio é entender esse chamado que Deus tem nos dado. Quando os discípulos viveram uma experiência, eu quero ler isso com você. Abre lá comigo em Marcos, se você estiver abrindo aí, ou então ouça a leitura. Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 em diante. Vamos ler um pouquinho desse texto. Ali é uma história muito interessante naquilo que o Senhor permite os discípulos viverem e experimentarem no momento que eles estavam passando ali. O texto diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos o que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Era sempre assim, onde Jesus estava, as pessoas sempre estavam em volta, e os discípulos, imagina que correria que era aquilo, e o texto aqui de Marcos diz que eles não tinham tempo nem para comer. Aí no versículo 33 assim: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, a compaixão, o amor de Jesus, mesmo estando cansado, com fome, ele viu a multidão e começou a ensiná-la. E diz aí no versículo 35, em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu:
dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Conhecemos bem esse texto, né? O milagre da multiplicação dos pães. Mas o interessante sempre para mim nessa história é que Jesus, eles começam né, e o texto nos mostra que eles estavam cansados e tal. Jesus mesmo, né, cansado, com amor, com compaixão, vai ao encontro deles, começa a lhes ensinar, mas a noite vai chegando, né? E a noite vai chegando e os discípulos agora preocupados dizem assim: Jesus, né, fala para esse povo ir embora, porque, né, eles daqui a pouco vai estar tudo fechado, eles não têm o que comer, eles vão andando pelas aldeias, quem sabe eles consigam arrumar comida para eles e tal. E aí Jesus os confronta de uma forma assim, não sei o quanto você, mas eu me sinto muito confrontado com essa palavra. Quando Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Né, dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Lógico que Jesus já sabia o que ia fazer, o que estava preparado para fazer. Mas Jesus coloca os discípulos agora numa situação onde eu e você sempre estamos. Onde ele diz assim: vocês têm que alimentar esse povo. Vocês precisam cuidar desse povo. E a resposta dos discípulos é: Senhor, nem 200 denários dá para a gente comprar pão para esse povo. Né? Olhando para o dinheiro de hoje, um denário, né, se compara a um dia de trabalho, mais ou menos. Né? Então, um dia de trabalho, né, num mês, né, alguém receberia 30 denários, mas 200 denários seriam 200 dias de trabalho. É mais de meio ano de salário para sustentar, só para comprar pão para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. O texto nos diz ali que foram mais de 5.000 homens. Né? Você imagina que, contando mais mulheres e crianças, no mínimo 15 a 20 mil pessoas estavam ali ouvindo Jesus pregar. E Jesus lança a tarefa para eles mesmos. Mas na mesma situação da viúva, aí Jesus pergunta: quantos pães e peixes vocês têm? O que vocês têm nas mãos? O que vocês têm? Né? E aí um deles responde: Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: é o suficiente. Né? O pouco nas mãos do Senhor é multiplicado. Mas eu preciso entender que essa multiplicação se manifesta quando há no meu coração o desejo primeiro de dar para o Senhor aquilo que eu tenho, para que Ele multiplique, e uma disposição no meu coração de alimentar as pessoas. Né? Como eu citei o exemplo ali, né, do azeite, né? Pensar que hoje há muitas vasilhas vazias à minha volta e à tua volta. Quantas e quantas pessoas hoje necessitadas do amor, de receber o amor do Senhor e receber libertação, salvação, e seja em que área for. O azeite se multiplica até ter vasilhas. Os pães, né, chegaram a sobrar. Né, chegaram a sobrar. O milagre foi tão grande que ainda eles recolheram depois ainda 12 cestos cheios de pães. Por quê? Porque o pouco que eu e você temos nas mãos, quando nós nos dispomos a cumprir o propósito do Senhor, de ouvir esse mandamento que Jesus dá aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, e ir ao alcance, ir e se dispor nas mãos do Senhor, o milagre vai se manifestar. E as pessoas serão alimentadas à minha volta e à tua volta. As pessoas vão experimentar da parte do Senhor aquilo que vai suprir as necessidades que elas têm. E como nós vemos no texto, o Senhor não precisa de muito. O Senhor não precisa de muito. Irmãos, e eu e você, nós quantas e quantas e quantas vezes a gente sempre acha que eu não estou pronto, eu não tenho o suficiente, eu não tenho condições. Irmãos,
Deus vai usar aquilo que nós temos nas mãos. Por isso o tema, né? Varas nas mãos do Senhor. O quanto eu e você conseguimos nos tornar essas varas, o quanto eu e você, com aquilo que nós temos, conseguimos entender que tudo aquilo que Deus tem nos dado é para suprir a necessidade do povo que está à nossa volta. Por isso que quando a gente fala, né, irmãos, do cuidado que a gente deve ter também com a questão financeira, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que eu recebi, que foi além, eu estou guardando além daquilo que eu deveria guardar. O Provérbios vai dizer que isso vai ser em pura perca. Não vai permanecer em nossas mãos. Por quê? Porque o Senhor, Ele dá e dá para mim, para você, com abundância, para que a gente possa, com essa abundância, suprir necessidades de pessoas, necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Deus tem nos chamado e a gente não pode nos esquecer da responsabilidade que tem sido colocada dia após dia sobre a minha mão e as tuas mãos. E Deus vai usar o pouquinho que eu tenho. Deus vai usar o pouquinho que você tem. Eu quero ler um outro texto com você que mostra muito parecido com isso. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, vamos ler do 8 ao 16. 1 Reis 17, do 8 ao 16, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou, o Elias, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. E comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo para aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija de azeite o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Conhecemos um pouco da história. O Elias, tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra. Ele estava sendo sustentado por Deus num córregozinho e por corvos que traziam alimento para ele. Carne, pão, não sei o que os corvos traziam. Ele estava sendo sustentado, mas a água acabou do riacho. Não chovia sobre a terra. Aí Deus disse para ele: desce até Sarepta e lá uma viúva vai te sustentar. Logo Elias pensou: deve ser uma viúva rica, tô tranquilo. Chegou lá, a viúva, ele encontra a viúva estava catando um pouco de lenha para fazer o resto da comida que ela tinha. O Elias pede para ela então fazer algo para ele em primeiro lugar. E ela diz assim: Senhor, eu não tenho. Vai primeiro, faz para mim um bolinho de azeite e farinha, e depois faz para teu filho, porque não vai faltar azeite nem farinha da tua panela, até que volte a chover. Até que volte a chover. E o texto nos diz que é isso de fato que acontece. O grande dilema aqui, e a história, ela se resume na disposição. Por isso que eu falei antes, nós precisamos estar atentos com tudo aquilo que Deus tem nos dado, em todas as áreas, as capacitações que temos, o dinheiro que nós temos, a nossa vida material, de que forma eu tenho usado. Porque ali a palavra que o Senhor dá por boca do Elias é dizendo assim: primeiro para mim. Primeiro para mim. Porque se você está disposto a usar aquilo que você tem, em primeiro lugar, a favor de mim e do meu reino, não vai faltar. Não vai faltar. E você vai ser suprido
constantemente em todas as tuas necessidades. Né? Nós conhecemos bem o texto que diz, quando o Senhor, né, nos evangelhos vai buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O milagre se manifesta. Por isso eu e você, como essas varas, como instrumentos que Deus quer usar a favor do seu reino. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o pouco que nós temos se torna grandioso nas mãos do Senhor, porque Ele multiplica e faz com que isso se torne bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Deus tem chamado você e a mim para ter esse sentimento no coração e não permitir que a gente se auto-engane, né? Eu preguei um tempo atrás aí, né? Cuide-se com auto-engano, da gente achar que está tudo muito bem. Irmãos, não está tudo muito bem. Nós estamos vivendo o tempo dos fins. Nós estamos vivendo o tempo onde o final tem chegado, a volta de Jesus está aí, né, diante de nós. Os sinais, né, da volta de Jesus estão se manifestando dia a dia. E a pergunta é o que eu estou fazendo e de que forma eu tenho usado. Né, eu li com vocês aqui 3 histórias, né, do milagre lá do azeite da viúva, né, com Eliseu, ali um momento com os discípulos onde Jesus faz o milagre da multiplicação, o milagre de Elias aqui com a viúva de Sarepta, né, Sarepta. Irmãos, Deus usa o pouquinho que nós temos e usa de forma tremenda e preciosa para realizar o projeto dele, o sonho dele. Eu e você não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias que nós vamos vivendo. Né? Dia a dia, hoje, o mundo, cada dia mais, as pessoas estão egoístas, centradas em si mesmas, né? Autocentradas, vivendo para si, preocupadas consigo mesmas, só olhando para a sua necessidade, olhando para o seu problema, olhando para a sua crise. Irmãos, Deus não nos chamou para isso. Nós fomos resgatados e fomos salvos um dia por Deus, para que nós possamos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Nós temos essas varas que vão fazer diferença neste mundo. Que nós venhamos, irmãos, a ter esse coração disposto a dar para o Senhor aquilo que eu tenho. E saber que o Senhor vai multiplicar e usar isso de uma forma poderosa na vida de muitas pessoas. Não ter medo, não permitir que o diabo acuse que você não tem condições, você não tem poder, você não está pronto. Irmão, isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós temos da parte de Deus algo que o Senhor pode usar. Vimos aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, pãezinhos e peixinhos. Nos textos que nós vimos hoje. E Deus usou cada um deles de uma forma tremenda e poderosa e supriu as necessidades daqueles que ali estavam ao seu lado naquele momento. O Eliseu ali, né, a viúva ali foi sustentada, ela, sua família, seus filhos. Os filhos não foram vendidos. Havia uma necessidade. Aquela multidão toda tinha uma necessidade de alimento físico, né? E Jesus assim providencia o milagre. A viúva de Sarepta da mesma forma, né? Havia uma necessidade, iam morrer de fome e o Senhor sustentou ela e toda a sua casa. Irmãos, é dessa forma que Deus tem esperado de mim e de você. É isso que Deus tem aguardado. O que você tem nas suas mãos? Quais são as capacitações que Deus já trouxe para você? De que forma você tem usado aquilo que Deus lhe deu, de tal forma que você possa cumprir o mandato dele e o propósito dele. Eu lembro que no último encontro ainda eu falei, né, que a vontade plena que Deus tem, que é para todos, né, e a vontade específica, Deus tem uma vontade específica para você. E Deus vai usar a tua vida de uma forma poderosa, né, e o pouquinho que você tem vai se transformar num milagre poderoso. Se você só tem um pouquinho de conhecimento da palavra, Deus vai multiplicar isso. Se você só tem um pouquinho de dinheiro, Deus vai multiplicar isso. Se você só tem um pouquinho de disposição, de esforço, Deus vai multiplicar isso. É isto que Deus faz. Quando em nós há essa disposição de entregar para Ele, para que Ele realize, para que Ele faça. Eu quero ler com você mais um texto ainda antes de nós encerrarmos.
nos lembrando isso. Lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35 até o 39, diz assim, né, o autor de Hebreus escrevendo aqui, né, para as pessoas, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Né? O autor de Hebreus diz assim, não abandone a tua confiança, né? Fica firme, porque Deus tem galardão para você, Deus tem preparado algo para você, mas você tem necessidade de perseverar. Continua firme. Por quê? Porque fazendo a vontade do Senhor, você vai alcançar a promessa daquilo que Deus lhe fez. E aí ele começa a dizer, porque falta pouco tempo. Quem vem, virá, e não tardará. E aí ele diz, mas o meu justo vive por fé. E retroceder, se ele retrocede, a minha alma não fica feliz com ele, não se compraz a minha alma. E aí ele diz assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, porque nós vivemos por fé e cremos nas promessas que o Senhor fez, e cada uma delas se cumprirá nas nossas vidas. Irmãos, isso é fantástico, né? Deus, por meio do autor de Hebreus aqui, está dizendo assim, eu lhes chamei para cumprir a minha vontade. Mantenham a confiança e a perseverança. Por quê? Porque o tempo do fim vai chegar. E antes desse tempo do fim chegar, aquele que persevera, permanece, quando ele diz ali, o meu justo vive por fé, ele vai viver por fé, e ele não retrocede, ele continua firme, dando passos, não duvidando, crendo, aguardando e confiando que aquilo que ele tem nas suas mãos, mesmo que seja pouco, Deus vai usar de uma maneira poderosa a favor do seu reino. Vamos que eu e você possamos ser esses. Que nós, né, possamos ser, e eu estou usando essa palavra, né, que eu quero falar mais uma vez ainda, se o Senhor me permitir, eu quero continuar esse assunto, que nós temos essas varas nas mãos do Senhor, que cumprem o propósito dele, que se tornam instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, sabendo que nós não precisamos ter muito, o pouquinho que nós temos, Deus vai multiplicar e vai salvar muitas vidas, vai encher muitas vasilhas vazias, que hoje estão vazias, mas vão ser cheias do amor de Deus, cheias do poder de Deus. O Espírito Santo vai invadir a vida delas e elas serão salvas para viver comigo e contigo um dia na eternidade, naquilo que o Senhor preparou para nós. Amém, queridos? Que você possa ser essa vara, uma vara poderosa na mão do Senhor. Não ache que você tem pouco, você já tem o suficiente, porque o pouco que você tem, o Senhor vai multiplicar para realizar a bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Amém, amados? Deixa eu orar com você, vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, neste momento, colocar a minha vida e a dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Somos confrontados, ó Deus, pela Tua palavra. Quando, Senhor, somos lembrados que Tu tens nos chamado, como diz o autor de Hebreus, Senhor, para não retrocedermos, para permanecermos firmes, Senhor. Senhor, mantemos a nossa confiança. Senhor, manter a perseverança, Pai, na alegria e na certeza de que todas as Tuas promessas irão se cumprir na nossa vida individualmente, mas, Senhor, a partir da nossa vida, na vida de muitas pessoas, Senhor, e o pouco que nós temos, Senhor, a pouca capacitação, os poucos recursos, Senhor, seja o que for de pouco, Senhor, Tu irás multiplicar a favor do Teu reino, a favor, Senhor, de que nós venhamos a alcançar muitas e muitas vidas para Ti, Senhor. Pai, nos fortalece, anima sempre o nosso coração para isso, Senhor. E dá-nos, Senhor, verdadeiramente entendermos que somos instrumentos em Tuas mãos.
Somos varas, Senhor. Usando este exemplo do Moisés, somos varas, Senhor, nas tuas mãos, que se tornam, Senhor, varas de milagre, para realizar e cumprir todo o teu propósito. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós já temos vivido. Eu oro, Senhor, pela vida também de cada um dos meus irmãos e irmãs que vão estar, Senhor, ouvindo e assistindo esse vídeo. Senhor, que tu venhas tocar a vida de cada um deles de uma maneira poderosa, Deus, ministrando a tua verdade, ministrando, Senhor, o teu propósito no coração de cada um deles. E possam, Deus, vir a ser supridos também em todas as necessidades. Pois, Senhor, os milagres que nós vimos, Senhor, foram para realizar bênção na vida de pessoas, mas também foram, Senhor, para trazer o sustento próprio. Por isso, Senhor, a tua palavra nos lembra, quando nós aqui já citamos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ó Pai, vão ser nos acrescentadas. Senhor, nós cremos nisso, aguardamos nisso e confiamos, Deus, para o louvor da tua glória. Senhor, eu quero declarar tua bênção, tua vitória e o teu cuidado na vida de todos os meus irmãos e irmãs, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Uma abençoada semana, no nome de Jesus. Tchau, tchau.